Olá, seja bem-vindo ao canal Lição de Casa e neste vídeo nós vamos entender como você faz para identificar e corrigir problemas de coerência no texto que impedem de você tirar uma boa nota na sua redação. Às vezes você escreve a redação, mas não consegue corrigir. Você vai entender aqui quais são os problemas comuns na coerência textual. Por isso a gente vai falar sobre o uso inadequado dos conectores, falhas no paralelismo estrutural, falha no paralelismo de ideias e o problema com oração ou períodos soltos. Mas antes de começar, eu vou te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Em primeiro lugar, a gente vai precisar lembrar a diferença entre coesão e coerência. Então, a coesão, ela se refere aos mecanismos linguísticos, aquelas partes gramaticais que conectam diferentes partes de um texto, como os conectores, pronomes, elipses, entre outros. Enquanto a coerência, ela se refere à lógica, à clareza das ideias apresentadas. Assim, um texto coerente é aquele que apresenta unidade de sentido, aquele que as pessoas leem e conseguem compreender tanto o sentido quanto o contexto que ele está inserido. E para você corrigir esses erros, no seu texto você precisa entender como identificá-lo em primeiro lugar. Por isso, você precisa aprender direitinho como evitar o uso inadequado dos conectores, evitar as falhas no paralelismo estrutural, a falha no paralelismo de ideias, as falhas das orações ou períodos soltos. Para entender melhor, vamos começar usando exemplos. A tecnologia evolui rapidamente. Entretanto, a sociedade se beneficia das suas inovações de várias maneiras. Observe que, neste caso aqui, houve falha no uso dos conectores. E esse aqui é um problema muito comum. Vamos ver aqui. Entretanto, é uma conjunção adversativa. E ela deveria ser usada, no caso da segunda oração, apresentar uma contra-expectativa. Se você observar, a segunda oração que não apresenta uma contra-expectativa. Vamos ler de novo. A tecnologia evolui rapidamente, na primeira oração. Na segunda oração, nós temos a sociedade se beneficia das suas inovações e várias maneiras. Então, não tem aqui uma contra-expectativa. Essa conjunção está no lugar errado. O correto seria: a tecnologia evolui rapidamente, portanto, que é uma conjunção conclusiva, quer dizer, está concluindo essa ideia inicial. Assim, você tem um texto coerente e com o uso adequado dos conectores. Vamos mais um exemplo. A pesquisa científica é vital para o avanço da medicina. Contudo, novas descobertas são feitas constantemente. Mais uma vez, há um erro no uso do conector. Essa conjunção, contudo, também é uma adversativa e ela vai ser usada para contrapor uma ideia a respeito da primeira oração. E não é o que acontece aqui. Aqui diz que a pesquisa científica é vital para o avanço da medicina, novas descobertas são feitas constantemente, então não é um contraponto. Aqui deveria estar escrito, portanto. Como pode perceber nos exemplos, o uso inadequado das conjunções acontece por falta de conhecimento delas. Se você tem essa dificuldade, assista esse vídeo que eu vou deixar nos cards sobre exemplo de conectores e encadeadores discursivos. E aí, nesses vídeos, você vai entender direitinho o significado desses conectores e o uso adequado de cada um deles. Agora vamos entender o que é a falha no paralelismo estrutural e como corrigi-lo. Agora nós vamos falar sobre a falha no paralelismo estrutural. Primeiro você precisa saber que o paralelismo estrutural tem a função de manter uma mesma estrutura gramatical em elementos semelhantes. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil a sua compreensão. Nessa frase, enquanto deputados distribuem panfletos, cada vez mais crianças roubam e usando drogas. Você consegue perceber que nós temos um problema aqui de paralelismo estrutural? Observe que a primeira parte do enunciado, ela é introduzida por um conector temporal enquanto. E aí relata que os deputados distribuem panfletos. Já na segunda parte, ela é formada por duas orações. Estão interligadas pelo conector e. Só que na primeira oração tem-se crianças roubam. Espera-se então, aqui a partir dessa ideia, a continuação do que as crianças fazem com uma estrutura paralela à anterior. Mas observe que houve aí uma quebra nessa expectativa, com a introdução de outro enunciado, usando drogas, com outra estrutura. Quando a gente faz isso, a gente atrapalha a sequência natural da mensagem. E essa nova estrutura desvia a atenção do leitor, comprometendo o entendimento da mensagem. Então, por isso, é muito importante entender que há uma sequência natural para que as pessoas compreendam a mensagem que você vai emitir. O correto, então, seria: enquanto deputados distribuem panfletos, cada vez mais crianças roubam e usam drogas. Olha só que lindo, que maravilha.
Agora, veja esse outro exemplo. Ela gosta de cozinhar, viajar e de assistir filmes. Você consegue ver que essa preposição de assistir filme desestrutura o paralelismo da oração? Ela parece que vai criar uma outra informação, uma outra estrutura. Então, para criar essa sequência natural, bastava dar continuidade à lista de preferências. Ou seja, continuar ali com a enumeração. Ele gosta de cozinhar, viajar e assistir filmes. Como acontece a falha no paralelismo das ideias? Antes de tudo, precisa entender que o paralelismo das ideias garante que aquilo que você quiser falar aponte para a mesma direção. Então, essa falha no paralelismo das ideias, ela pode comprometer toda a proposta da redação. Isso porque a primeira parte do texto não pode apontar para uma direção e a segunda para outra. Aqui não tem nada a ver. Vamos aqui aos exemplos. Vamos a um exemplo aqui para você entender melhor como funciona. Se você estiver escrevendo sobre a violência doméstica na capital mineira, por exemplo, violência doméstica na capital mineira, a sua redação deve girar em torno deste assunto, violência doméstica, direcionando para a capital mineira. Se você começar a falar sobre violência no trânsito, violência em outra capital, você vai ter aqui uma falha no paralelismo das ideias. Isso porque, quando você mencionou que você ia falar sobre esse assunto, o leitor espera que você entregue o assunto que você iniciou no seu texto, na tese ali do seu texto. Vamos mais ao exemplo 2 aqui. O autor descreve os benefícios da prática de exercícios. Observando que nós falamos sobre o paralelismo até agora, você observa que quando diz que o autor descreve os benefícios da prática de exercícios, quem está lendo, espera o quê? Conhecer os benefícios da prática de exercício. E aqui diz que, no entanto, ele menciona as dificuldades de manter uma dieta balanceada. Então, quer dizer, houve um paralelismo, uma falha no paralelismo das ideias. Ele falou de uma coisa, ele ia numa direção e mudou para outra direção. Então precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de erro. Há mais um exemplo. Pirataria é crime. O governo precisa fazer uma fiscalização mais efetiva. Muitas pessoas vendem produtos piratas porque estão desempregadas, vendendo CDs, brinquedos e outros produtos piratas mais baratos. Algumas pessoas conseguem levar a comida para dentro de casa. O erro foi um paralelismo das ideias. O texto inicia afirmando que pirataria é crime e que o governo precisa fazer alguma coisa. O que se espera que nesse texto o governo pode fazer nessa questão, quais as atitudes eles devem tomar, como combater a pirataria, é isso que espera-se do texto. Mas o autor aqui mudou para outra direção. Ele começou a defender as pessoas que fazem a pirataria. Ele começou a defender os motivos das pessoas usarem a pirataria. Então, ele afirmou primeiro, no lugar que criou a expectativa de que ele era contra. E depois ele começou a falar que era a favor. Isso aqui é o caso do paralelismo estrutural. Fala de uma direção e vai para outra direção. Então, precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de erro. Eu repeti aqui até mais um exemplo, coloquei aqui mais um exemplo, porque acontece muito essa falha. Essa falha de paralelismo das ideias é muito comum em textos de redação. Você iniciar a sua redação falando de uma coisa e terminar falando de outra. Vamos aqui mais um exemplo. O texto discute os desafios do ensino à distância. O que se espera que ele fale quais são esses desafios do ensino à distância. Em seguida, elogia o formato tradicional do ensino. Quer dizer, ele mudou totalmente de direção. Ele começou a falar do ensino à distância e se virou para o formato do ensino presencial. Então, observe que esse tipo de erro mostra uma falta de planejamento do texto ou de domínio do texto. Agora vamos aqui falar da nossa última parte, que é como você deve evitar o emprego e por que você tem que evitar o emprego de orações ou períodos soltos. Orações e períodos soltos são aqueles que não se conectam bem com as ideias ao redor, criando uma desconexão. Vamos aqui ao nosso exemplo. A grande quantidade de insetos, como moscas, baratas, aranhas e cupins, que dominam um considerável espaço da casa, sem falar nos carrapatos, que normalmente têm seu espaço reservado no pelo dos animais. O texto inicia aqui falando sobre a quantidade de insetos, como moscas, baratas e aranhas. Aí ele introduz aqui que dominam um considerável espaço da casa. Outra oração.
Sem falar nos carrapatos, que normalmente tem seu espaço reservado. Você percebe que ele não conclui ideia nenhuma? Ele vai colocando aqui as ideias de uma maneira muito solta. Isso aqui é um erro realmente muito comum, porque precisa planejar o texto, mesmo que demore 1 hora para você fazer uma redação, para você chegar a isso, precisa treinar bastante, precisa planejar o seu texto. Você precisa dizer, vou falar sobre isso, sobre isso e sobre isso. Aí no segundo parágrafo você vai falar sobre um assunto, no terceiro parágrafo você vai falar sobre outro assunto e depois você vai concluir a sua ideia. A questão de ideias soltas é que essa conclusão não chega nunca. E daí a pessoa fica preenchendo a folha em branco com qualquer coisa que viu, que passa pela mente. Vamos usar mais um exemplo de orações soltas. O aluno estuda diariamente. Os professores são qualificados. A biblioteca é bem equipada. Você percebe que você tem aqui ideias e orações soltas. Nenhuma está conectada com o outro. O leitor entende que o aluno estuda diariamente. Mas por que ele está passando essa mensagem não dá para entender. Porque falta sentido, dar direção para o assunto. Aqui ele está falando do aluno que estuda diariamente, depois ele está falando do professor, depois está falando da biblioteca. E ninguém entende sobre o que ele vai falar, exatamente. No caso aqui, foi simples de arrumar, colocando os conectores certo. O aluno estuda diariamente porque os professores são qualificados e a biblioteca é bem equipada. O uso dos termos certos ajuda a compreender o que a pessoa queria dizer com esse monte de frases soltas. Esse erro aqui, como eu já disse, é muito comum quando ao escrever não há planejamento do texto ou quando a pessoa não tem domínio sobre o assunto. Então ela começa a jogar palavras e frases para todo lado. Você viu nesse vídeo como identificar e corrigir problemas de coerência de textos em relação ao uso inadequado dos conectores, falha no paralelismo estrutural, falha no paralelismo de ideias, oração e períodos soltos. Precisamos lembrar que ler e escrever são atos indissociáveis. Só mesmo quem tem o hábito de leitura é capaz de escrever sem muita dificuldade. Assim, o único jeito de evitar esses erros é praticar a leitura e análise de textos para identificar e corrigir esses problemas. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário abaixo. Abraços e até o próximo vídeo.